Vamos a mais uma manhã de meditação, de reflexão, onde nós utilizamos para as nossas conversas a obra O Autodescobrimento, uma busca interior do Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Que nós consigamos, na singeleza das reflexões, não pretendemos aqui fazer nenhuma alusão filosófica ou qualquer coisa que não seja exatamente a nossa necessidade de cada dia, das nossas vivências, né? Então, hoje o assunto, ele é muito apropriado às nossas necessidades, né? Ele começa no capítulo 8, chamado Sicários da Alma, o passado, né? O passado é apaixonante, né? Ninguém quer saber do presente, muito menos preparar o futuro, mas o passado todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber o que foi, o que fez, onde esteve, com quem esteve, né? É muito fácil saber com quem esteve, é com quem nós estamos. Nós já estamos com quem estivemos, ou seja, já estamos com aqueles que já participaram das nossas vidas no passado. É que a gente quer encontrar alguma resposta mágica para tudo aquilo que nos acontece. A gente quer encontrar alguma coisa, algo que aconteceu, algum fato, alguma situação que explique o que nós vivenciamos no presente, sem que nós provavelmente estejamos ali envolvidos e que nós realmente sejamos vitimados por um destino ou por alguma coisa que não nos diga respeito. Esse é a grande necessidade de querer saber o passado. Porque se nós nos inteirássemos verdadeiramente do que significa o passado, nós não íamos querer saber o passado. De forma alguma. Porque o passado, ele está referto, está carregado das nossas experiências. É a nossa vida, não é a vida de outra pessoa. É a nossa experiência. E embora possamos até ter sido prejudicados, embora possamos ter até vivenciado experiências ruins com as pessoas entre aspas, aí, culpa delas em algumas situações, na verdade, foi a forma como nós lidamos com o nosso sentimento que legou, ou seja, que trouxe essa herança para o presente das aflições que nós experimentamos. Então, em último caso, mesmo que tenhamos sido vítimas só, o que não é possível, mas nós só tivéssemos sido vítimas, mesmo assim, é a maneira como nós lidamos com tudo isso que trouxe ao presente as aflições e as dificuldades de relacionamento, principalmente, que nós vivenciamos com as pessoas. Porque aquele que conseguiu perdoar, aquele que conseguiu deixar realmente para trás e reconstruiu o seu emocional, modificou a sua caminhada, a sua trajetória, hoje não estaria experimentando nenhum pesar, convivendo com quem quer que seja. Então as nossas dificuldades de relacionamento, elas decorrem de uma experiência ruim que nós tivemos no passado em relação ao emocional, ao nosso emocional. A lide com as nossas emoções. Como hoje é assim. A nossa vida, ela se estabelece de acordo com a forma como nós lidamos com as coisas que nós experimentamos, né? São os nossos sentimentos que determinam como nós vamos vivenciar e experimentar a nossa vida. Então, embora a gente culpe as coisas, as pessoas, o destino, alguma coisa que seja, na verdade somos nós mesmos. Nós vamos descobrir que seja por bem ou a duras penas que nós somos os responsáveis pela nossa própria felicidade, que não são os outros, né? E geralmente nós criamos expectativas em relação aos outros, expectativas em relação à família, expectativas em relação às amizades, aos amigos de trabalho, aos amigos em geral, nós criamos expectativas. E é uma grande ilusão, porque a vida parte de nós para o mundo e não do mundo para nós. O que acontece em torno de nós, em relação aos nossos sentimentos, não é importante. Mas o que acontece dentro de nós, em relação àquilo que nós vivenciamos, isso é importante. É isso que determina essa paz, essa felicidade. Então, querer saber o passado é um contrassenso. É um contrassenso. Tanto que o Criador já colocou um véu chamado véu do esquecimento, que é para a gente não se lembrar. Para a gente ter a oportunidade de recomeçar, preservando-nos de nós mesmos. Não é preservando a gente de alguma coisa ruim em relação a nada e a alguém, não. É preservando a gente da gente mesmo, para que a gente não se envergonhasse, para que a gente não apimentasse mais ainda as dissensões, as dificuldades com as pessoas, e até para que o nosso ódio não renascesse novamente com toda a sua força e acordasse em relação às pessoas, prejudicando a nossa caminhada. Então, Deus, na sua sabedoria, deixou realmente o passado no passado. Os fatos
não os sentimentos. Porque os sentimentos não se podem obstruí-los. Nós podemos obstruir a lembrança, mas não o que somos nem o que sentimos. Isso não tem jeito. Então, o que nós experimentamos como sentimento é o que somos. Nós somos o que nós já fizemos de nós mesmos até agora, até esse momento. Nós somos exatamente assim. O que a gente fez de si mesmo, não é o que os outros fizeram de nós. Como comumente a gente escuta dizer a pessoa, você acabou com a minha vida, você fez isso, você fez aquilo. Essa é uma ilusão que um dia a gente vai destituí-la completamente das nossas considerações. Ninguém pode nos fazer mal. Ninguém. O mal que nos alcança é o mal que a gente permite, é o mal que a gente aceita. E ontem à noite ainda estava lendo uma frase lá que o Divaldo publicou e eu acabei compartilhando. Ele fala, o mal que me faz mal não é o mal que eu recebo, mas é o mal que eu faço, porque me torna mal. Ele diz, então esse é o mal que me faz mal, não o mal que eu recebo. O problema do mal que eu recebo, quando eu fico mal porque alguém faz alguma coisa que me contraria, é porque é o meu orgulho exacerba-se e eu então começo a sofrer, não pelo que eu recebi, pelo meu orgulho. É o meu orgulho que me faz mal, do mal que eu recebo dos outros. Não é o mal em si. Né? Não é importante o que nós recebemos. Então o passado, há no passado uma curiosidade muito grande. Todo mundo quer saber o passado e procura cartomante, leitores de sorte, dá a mão, dá o pé, né, para ler, dá tudo para ler. Né? Pode esquecer. Geralmente as pessoas elas podem ver quando existe aí uma faculdade verdadeira e quem está vendo, essa visão ela é muito limitada, muito estreita e muito confusa, porque adentrar a vida de uma pessoa e ver detalhes do seu passado não é uma coisa muito simples assim, até porque nós desconhecemos o nosso próprio. Nós não conseguimos saber nem direito quem somos, como vamos querer saber o que o outro é, mesmo usando uma faculdade mediúnica, uma capacidade de realmente adentrar aí um espaço da vida do outro para ver o passado. Então, a maioria daqueles que dizem ver não veem nada, não enxergam nada. A pessoa quer o seu dinheiro, quer algum tipo de vantagem, então ela diz coisas aleatórias, coisas. E os espíritos inferiores, se a pessoa tem uma mediunidade verdadeira, porque os espíritos superiores não se ocupam disso, eles não se ocupam disso, está no livro dos médiuns. Os espíritos superiores não comparecem a lugares ou reuniões que não são sérias. Então, se uma pessoa quer ver o passado da outra, o que um espírito superior estaria fazendo do lado dela? Perdendo tempo. Porque para eles, tem coisas muito mais úteis para fazer do que ficar ajudando alguém a ver o passado dos outros. Então, se a pessoa é auxiliada de alguma forma, é auxiliada por espíritos brincalhões, zombeteiros, que vão pegar um fato qualquer de um passado mais próximo e vão misturar com outras fantasias para agradar o freguês. Entendeu? Por que você é um freguês? Porque você está pagando. Geralmente paga para ver, então eles vão falar aquilo que agrada. Ou alguma coisa terrível para te deixar preocupado, para te deixar angustiado e para você voltar lá e continuar querendo saber cada vez mais e mais e mais. E se estabelecer então um comércio em torno disso. Então não dê mão, não dê pé, não dê afronte, não dê nada para ninguém ler porque é um engano muito grande. Durante o sono, quando a gente dorme, nós já falamos sobre o sono, né? Se a gente precisar saber de algum fato em relação à vida presente, ou melhor, em relação ao passado, que tem uma vinculação com a vida presente e de um fato que está nos acontecendo, Deus permite que a gente mesmo visualize durante o sono. Então, não adianta a gente ficar buscando por aí, porque isso é fantasia, né? Então a Joana coloca no seu início aqui que habitualmente a pessoa que se equivocou lamenta a ocorrência, o passado, ou faz uma consciência de culpa afligindo-se e perturbando-se. É muito comum no passado desta vida, e a gente traz isso do passado também, que quando a gente erre, ao invés da gente procurar uma solução para o engano, a gente fuja para a culpa, para o automartírio. Tá vendo? Eu não presto. Eu sou uma porcaria, eu não consigo fazer nada direito, né? Eu não valho nada, né? Deus sabe de tudo isso, não adianta a gente ficar lamentando. Ele quer saber o que a gente pode fazer para melhorar. E enganar-se é de todos nós somos almas inferiores, nós não somos perfeitos, né? Mas a gente tem uma tendência de ficar lamentando o passado, num processo de culpa, de autoflagelação, como se aquela autoflagelação fosse chamar a atenção do Criador para que ele
de alguma maneira, nos livrasse de uma consequência terrível que a gente imagina que vai sofrer por conta do nosso engano. Então a Joana diz assim: o passado, porém, já aconteceu. Os seus alicerces não podem ser ignorados nem evitados. Cabe a cada um diluí-lo e erradicá-lo. Ou seja, não tem como a gente voltar atrás. O Emmanuel diz que a vida não oferece cópias para revisão. Não dá para a gente desvirar a página, apagar e voltar a virar. Não tem jeito. O tempo registrou, os fatos aconteceram e a vida caminhou. Não dá para a gente voltar. Mas dá para a gente trabalhar com a consequência. Aprender com o engano, aprender com o erro. Preparar uma nova trajetória daí para frente, tentando não errar mais, fazendo propostas a si mesmo. O que dá nobreza e dá grandeza ao espírito não é a perfeição, porque nós não somos perfeitos. Então ninguém na Terra poderia ser feliz, ninguém poderia fazer nada nobre. Ou a gente imagina que as pessoas que fazem o bem não erram nunca. Nunca tem um pensamento ruim, nunca tem um sentimento ruim. Nunca, de alguma maneira, fizeram ou fazem alguma coisa que de vez em quando não tem que se envergonhar. Claro que sim. A diferença entre eles e nós é que eles prosseguem e a gente fica paralisado. A gente fica paralisado, tá? E fica lamentando o fato, o acontecimento. Seja o acontecimento de uma situação que nós tenhamos provocado nos outros ou dos outros para conosco. A gente trava naquela situação. A gente trava. Nós temos uma vida de 40, 50 anos do lado de alguém ou de algumas pessoas, com tudo caminhando bem. Basta um fato ruim que aconteça conosco em relação à pessoa, uma atitude negativa, pronto. Toda essa vida que a gente teve com a pessoa, nós jogamos no lixo e ficamos presos naquela situação. Prendemos naquele fato e vamos carregando aquilo para o resto da vida, né? Aí, aquele comentário que a gente já conhece, das pessoas falarem: você viu o que fulano me fez? Mas quando que ele te fez isso? Ah, foi há 30 anos atrás. A pessoa está presa, 30 anos ele está falando como se tivesse acontecido agora. Ou seja, o sentimento não progrediu. Ele não conseguiu diluir no sentimento aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela situação que ele vivenciou negativa com o outro. Quem perdeu? O outro? Não, porque cada um responde pelo que faz. Mas quem travou no ressentimento e na mágoa. Acontece que o ressentimento e a mágoa têm efeitos colaterais. Eles diluem a nossa alegria, eles paralisam o nosso progresso, diminuem a capacidade intelectiva, porque a mágoa, o ódio, o ressentimento precisam de energia para se manterem ativos. E toda a energia psíquica da criatura fica voltada para aquele sentimento, para que a pessoa fique alimentando ela. Então cai a sua intelectualidade, cai a sua criatividade, cai a alegria, cai a visualização das belezas da vida, a pessoa fica apática, perde a sua expressão. É uma escolha, é uma escolha isso. E o Livro dos Espíritos diz que quando nós chegarmos no mundo espiritual, muitas das coisas que nós demos grande valor aqui, principalmente essas, nas nossas relações humanas, nós vamos ver que foi uma besteira. Foi uma estupidez a gente ter ficado paralisado naquilo. Está no Livro dos Espíritos. Nós vamos verificar, falar: meu Deus do céu, para que eu perdi tempo com isso? Muitas vezes, por causa de uma mágoa, de um ressentimento, a gente perde os melhores períodos da nossa vida para viver com as pessoas por conta de um engano, de um erro. O Chico não dizia: deixa cada um segundo queira ser, cada um deve ser o que quer ser. Nós temos que ser melhor e aceitar as pessoas como elas são. Os enganos de cada um pertencem a cada um, não pertencem a nós. Mesmo que foram contra nós. É um problema da pessoa. Eu me lembro da benfeitora, uma vez, quando a gente estava conversando e lamentando uma situação, ela perguntou: por que você acha que você não pode ser magoado? Me dá uma razão pela qual você acredita não poder ser magoado, ou não poder ser ferido, ou não poder ser contrariado. Me diga uma razão, só. Eu quase passei embaixo do tapete, né? Nunca mais fiquei lá, né, acabrunhado, lamentando alguma coisa. Realmente. O que tem em nós de tão significativo assim, que pode nos autorizar a não sermos magoados, a não sermos feridos, a não sermos... O que há em nós? Somos imperfeitos, como todas as criaturas desse mundo. Do mesmo jeito que os outros nos magoam, nós também magoamos os outros. A gente magoa até sem falar nada. Até com o jeito de ser, muitas vezes, né? A nossa indiferença,
a nossa falta de providências em relação à aflição dos outros, a nossa omissão, ela pode ser altamente ferina. É uma lâmina muitas vezes que adentra, quer dizer, o nosso silêncio pode significar um comportamento negativo em relação ao outro. Tem tantas coisas, o pensamento, sentimento. Então não existe nada em nós que justifique a gente não poder ser ferido. Mas é o nosso orgulho que diz que nós não podemos ser feridos. O nosso orgulho fala que nós temos que nos defender, que nós temos que nos arvorar contra o outro, porque o outro está nos ferindo, né? E aí o que acontece? Nós ficamos presos, né, no passado. A maioria das aflições que nós experimentamos são coisas do passado. Coisas do passado. Termina um relacionamento afetivo, a pessoa diz assim, agora eu vou recomeçar a minha vida. Não recomeça. Ela mantém aquele problema que ela teve com a outra pessoa do final do seu relacionamento e vai carregando aquilo para frente, né? E aí o que nós conversávamos outro dia no curso aqui, né? Tem gente que está no 6º, 7º, 8º casamento, porque não encontrou ainda, né? Ninguém me entende, ninguém gosta de mim, ninguém me aceita. Na verdade sou eu que não me entendo, eu que não me aceito, eu que não gosto de mim. Então são os meus sentimentos que inviabilizam a minha relação com o outro. Não é o do outro para comigo. Sou eu, é o meu sentimento que inviabiliza. Ele inviabiliza a minha relação com a outra pessoa. Que o outro queira ir embora, aí é outro departamento, aí é uma decisão dele. Mas que eu viva em aflição, em conflito com os outros porque eles não são como eu gostaria que fosse, aí é um problema meu. E é isso que inviabiliza a minha relação com a outra pessoa. Geralmente, quando acontecem fatos ruins, nós ficamos presos no passado. Travamos naquelas dificuldades e não conseguimos prosseguir. Não conseguimos prosseguir, né? Só que isso não vai nos adiantar nada, porque isso não colabora e não soma no nosso progresso. Ao contrário, é tempo perdido. Tempo gasto com mágoa, com ressentimento, com raiva, é tempo perdido. Tempo perdido. E a Joana de Ângeles, numa outra obra, ela diz assim, viva cada minuto neste mundo como se ele fosse o último. Viva-o intensamente. E pode ser o último. E a gente vai lamentar o tempo perdido, né? De que a gente não aproveitou a presença das pessoas, a presença daqueles que estão conosco, das oportunidades que a vida nos deu. A gente não aproveitou, né? A felicidade que nós não temos, as lacunas afetivas que nós experimentamos, não é aquelas que decorrem da falta de alguma coisa que nós temos que receber, mas daquilo que nós não estamos dando. As almas boas deste mundo, as almas que fazem o bem, elas são felizes porque fazem, não porque recebem. Por isso são tranquilas, são dóceis, né? Não cobram nada de ninguém, não esperam nada de ninguém, outro engano nosso. Nós esperamos, criamos expectativas em relação às coisas, às pessoas, e aí está o nosso engano. Aquele que não espera nada é feliz, porque ele compartilha tudo aquilo que tem e aceita as pessoas como elas são, convivendo com o que elas podem dar, fazendo o melhor. E vai descobrindo que quanto mais faz, mais feliz é. Uma análise tranquila das ocorrências infelizes desperta a consciência. Uma análise tranquila. Não é uma análise que a gente deva fazer carregada ou de culpa ou de acusação, né? Se a gente for analisar as ocorrências com as pessoas sob a guante da culpa ou da autoacusação, também não adianta. Da acusação ou da culpa, não adianta. Então tem que ser uma análise tranquila. Observar os fatos como eles são, do jeito que eles aconteceram, para tentar encontrar uma solução para eles. Mas jamais carregando-se, se errou para com o outro, nem de culpa, e se foi vítima, também não se deve jamais utilizar o componente da acusação, né? Deve-se olhar a situação como ela é em si. Então, uma análise tranquila das ocorrências vão diminuir as consequências, criando condições propiciatórias para um futuro mais equilibrado. Quando a gente analisa as coisas, procurando compreender as razões dos outros, principalmente encontrando desculpas para a forma como os outros agiram, a gente vai melhorando a nossa relação conosco também. Jesus falou, com a mesma medida que medirdes, serei medidos. Mas todo mundo imagina assim, um dia eu vou comparecer diante de um tribunal e vou ser acusado. Alguém vai me
acusar, vai me dizer o que eu fiz. Não, é a consciência mesmo, é a consciência. Se eu sou extremamente duro para com os outros, para com o procedimento dos outros, a minha consciência é comigo também, né? A consciência é comigo também. Então qualquer coisa que eu faço tem uma repercussão muito negativa em mim, se eu sou assim com os outros. Toda pessoa que aponta muito o dedo, que acusa, que acha que está sempre encontrando os defeitos dos outros, é alguém que não suporta os seus. Está com dificuldade de conviver com os seus. Então, na necessidade de fugir da autovisualização, visualiza demais os outros. E aí, quando visualiza os outros, foge horrorizado para dentro de si mesmo. Porque as pessoas, elas são o que para nós? Espelhos vivos. Cada pessoa é um espelho para nós. Tudo que de alguma maneira for ressaltado naquilo que você estiver enxergando no outro, é alguma coisa que existe na sua natureza, na minha natureza, que precisa de providências. Ah, mas o bem também? O bem também, só que o bem não tem efeito negativo. É o mal que tem efeito. Os defeitos, os enganos. Quando eu olho para alguém e alguma coisa, de alguma maneira, destaca-se muito na pessoa, é porque é algo que existe em mim que precisa de urgente providência. Eu preciso trabalhar urgentemente aquele estado de alma que está me levando a enxergar e me tornar tão clarividente em relação aos enganos dos outros. São coisas que existem em mim que precisam ser trabalhadas. O fato de eu não estar manifestando um comportamento indevido não quer dizer que não exista na minha natureza as matrizes desse comportamento vivenciados no passado, que precisam de providência. Se está ressaltando, então eu tenho que treinar um pouco mais, então, o auto-perdão, né? E a piedade em relação aos outros. Depois a Joana dá aqui uma ideia bastante interessante para a gente, né? A cada instante se podem produzir fenômenos salutares, ou seja, todos os momentos da nossa vida são oportunidades que a gente pode produzir coisas boas, que vão se contrapor àquelas ruins que nós já experimentamos no passado de outra vida e no passado dessa própria vida. As coisas boas que nós somos construindo, elas têm um peso muito grande na economia dos nossos sentimentos, muito grande. Cada ato benévolo do Espírito tem um efeito devastador em relação à erradicação do mal. Tem um efeito devastador. Ela vai se sobrepondo às camadas do mal, criando novas oportunidades de alegria, de felicidade e de paz para o Espírito. Um gesto de carinho, de amizade, de respeito, de caridade, qualquer coisa que a gente faça, por mínima que seja, um comportamento, corrigir um pensamento, um jeito de pensar, né? Tem pessoas pessimistas que levantam de manhã, a vida é uma porcaria, a vida é uma droga, nada dá certo. Aí, ó, do mesmo jeito que eu estava ontem, acordei hoje, queria acordar que jeito? Né? A gente queria acordar como? Se acontecesse uma mágica durante a noite e a gente acordasse num castelo, ou sei lá, numa vida diferente dessa que a gente está, nós acordamos na nossa vida. Essa é a nossa vida. Né? Não tem jeito de acordar em outro lugar. Então a pessoa é pessimista, ela levanta, olha, e geralmente, é quase regra isso. Não vou dizer que é regra porque existem aqueles que não são. Quem mais tem é o que mais reclama. Os que mais possuem são os mais infelizes. Os mais abastados, não só materialmente, mas as pessoas que são mais cercadas de afetos, são aquelas que mais reclamam, que mais lamentam, que diz que ninguém gosta. Né? E a gente percebe, às vezes, naqueles que faltam quase tudo. Pessoas que não têm nem a atenção e o respeito de pessoas próximas. Uma força de viver que a gente não sabe de onde. A gente lida aqui nas atividades assistenciais com pessoas que, olhando para elas, você fala, essa pessoa não tem motivo nenhum para estar sorrindo, para estar brincando, para estar fazendo alguma coisa. E tem. E você vê. Do jeito deles, mãe cuidando de filhos, ali naquela situaçãozinha delicada, difícil. A gente para, é só vir na sopa fraterna que você vê as cenas. A gente para, fica sentado, você começa a ver uma aqui, uma cena ali, outra ali. Me lembro ainda, porque naquela época a gente podia ainda participar da atividade, hoje já não dá mais por conta do trabalho, né? Mas a gente, lá na casinha, nós não tínhamos ainda aquela parte do fundo ali coberta, era uma mangueira ali. Então tinha uns bancos e as pessoas se reuniam em volta, mas tinha criança que eu não sei onde saía tanta criança daquele jeito. Acho que tinha umas 200 crianças. Enchia aqui, enchia lá para cima, molecadinha vinha tudo aí. E as mães vinham também, né? E eu presenciei uma cena uma vez, estava sentado num banco perto da porta e olhando tudo, quando eu vi uma senhora, ela acabou de pegar a sopa
E ela tinha acho que 4 ou 5 pequenininhos. E quando eles ficavam olhando para a mãe. Quando ela foi para pegar o baldinho de sopa, eles correram lá, cada um foi pegar o pão, o outro foi pegar as frutas, o outro foi pegar isso, pegar aquilo. De repente eles se reuniram tudo embaixo da mangueira. Ela ficou do lado e eles pequenininhos arrumando as coisas e olhando para a mãe, esperando a ordem da mãe. E a mãe arruma e eles tudo assim olhando, tipo assim, olha mamãe que eu peguei, olha que eu consegui, olha aqui mamãe. Como se fosse a coisa mais importante do mundo, aquele pãozinho, aquelas frutinhas ali, tudo amassada, né? Ninguém dá nada de bom para os outros para dar para alguém, né? Quando você pega alguma coisa, né, Armando? A maioria das coisas é porque já não vende mais, né? É descartável. Mas para eles, o que importa? Se a fruta está amassada, se não está amassada, né? O que é importante para aquelas crianças? Que olhar que eles buscavam ali? O olhar da mãe. Então eles pequenininhos assim, olhando para a mãe, esperando, né, o momento o que a mãe queria que fizesse. Né? Colocando ali naquele momento, era a coisa mais importante da vida deles naquele momento, era aquilo ali. Era aquela reuniãozinha ali, a mamãe ali do lado, né? naquela indigência, naquela situação miserável. E esses você não vê reclamando da vida, não lamenta. O pouco que consegue aqui, o pouco que consegue ali, eles são felizes com aquelas migalhas que vão caindo de algum lugar, uma coisa que consegue aqui, outra ali, são felizes assim. Não reclamam, não lamentam. E são os que mais repartem também. Ainda chega lá, se precisar, um vizinho, alguém precisar, dá um pouquinho para um, dá um pouquinho para o outro, né? A gente, além de não repartir as coisas materiais, também não repartimos o coração. Nós nos fechamos na dureza, na acusação, nas opiniões que a gente tem dos outros e não abre mão de descer do pedestal do nosso orgulho para se nivelar, né? Para procurar, como as crianças, o olhar das pessoas e ver, né? Eu aprendi uma coisa do livro Amor Imbatível Amor que eu nunca vou me esquecer. A Joana diz assim: ninguém que te fere está feliz. Quem te fere não está feliz. Se a pessoa está fazendo alguma coisa que está te machucando, ela não está bem. Por mais que pareça que ela está bem, que ela não está. Ninguém que te fere está feliz. A alma de alguém que fere os outros é alguém que destituiu-se da própria dignidade. Ela desceu do alto respeito. E por estar muito ferida em si mesma, fere os outros também. Então são almas dignas de piedade, de misericórdia, não de acusação, de a gente querer punir a pessoa por aquela atitude dela, por ela, né? É um contrassenso punir os outros porque eles não nos amam. Punir as pessoas porque elas não dão o carinho que a gente queria. Isso é um contrassenso, é um absurdo isso. Exigir, você tem que me amar, você tem que me respeitar. É um grande engano. Nós temos. Nós sim, o dever é nosso, não dos outros. Né? Temos tanta coisa para compartilhar, mas não compartilhamos. Por causa do orgulho, do egoísmo, nós ficamos fechados dentro das impressões que o passado vai deixando em nós. Ou seja, as vivências menos felizes vão deixando em nós impressões onde nós nos aprisionamos e ficamos ou nos culpando, um processo de culpa terrível que vai tirando a nossa alegria, ou culpando os outros, tentando desfocar, porque não soubemos lidar com aquele problema. Nosso orgulho não permitiu que a gente perdoasse, que a gente compreendesse, que a gente tolerasse, que a gente tivesse paciência. Nosso orgulho não deixou. Então a gente fica ali aprisionado nas consequências emocionais daquela experiência e perdemos a oportunidade quando não agravamos as nossas dificuldades com as pessoas. Chegamos no mundo espiritual, viemos aqui para abrandar, chegamos lá com um processo agravado, né? Com o processo agravado. Ah, mas e se a outra pessoa desertou, se ela fugiu, isso é um problema dela, não é um problema nosso. Nós não podemos fazer as pessoas sentirem por nós o que a gente quer que elas sintam. Precisa ser espontâneo. Cada um só pode dar o que tem. E se a pessoa quiser viver a ilusão dela, se ela estiver iludida, o que nós vamos fazer? Nós não vamos entrar dentro da alma de ninguém e mudar a ótica da pessoa enxergar as coisas. Essa é uma ilusão nossa. Né? A pessoa está iludida. E nós estamos iludidos também, que acreditamos que podemos fazer os outros enxergar pela ótica que a gente quer. Né? Não tem como. Nós estudávamos na quinta-feira sobre o pensamento e a espiritualidade responde ali nas questões do livro dos Espíritos que tem um lugar onde a pessoa é livre no pensamento. Você pode até fazer a pessoa te dizer, diga que você me ama, ela diz, eu te amo. Mas e daí? Você tem certeza?
Que ela te ama mesmo só porque ela disse que te ama? Ela é livre do pensamento. Ela diz, eu te amo pensando em outra pessoa. Ou não pensando em nada, em ninguém. Só de palavras, né? Então, isso é uma grande ilusão nossa. Querer conduzir os sentimentos dos outros para nós. E quanto mais nós forçamos essa situação, mais a gente sofre. Mais a gente sofre. Muita vez a vida nos dá a oportunidade de virarmos a página, para prosseguirmos a nossa vida. E nós queremos ficar no passado. Mas o que eu vivi com aquela pessoa é muito bom. O que você viveu já foi, é passado. Nós temos que respeitar as decisões, as vontades, os desejos, mesmo que sejam equivocados dos outros. Em qualquer sentido que seja. Seja de relacionamento afetivos mais próximos, seja no campo da amizade, cada pessoa tem o direito de agir e reagir como os seus sentimentos determinarem. Até que não haja um aprendizado, um crescimento, né? Os pais e as mães podem dizer isso, você tem 4, 5 filhos, um é diferente do outro. Um é mais carinhoso, mais afetivo, mais próximo, o outro é mais distante, mais arredio. É isso que acontece. Porque cada espírito tem a sua história, o seu jeito de sentir. E nós não determinamos isso. São almas que têm uma história conosco, mas nós não determinamos os sentimentos de ninguém, como ninguém pode determinar os nossos. E aí a gente fica preso nas ideias, nesse passado que vai acontecendo e que as coisas não vão acontecendo como nós gostaríamos, né? Então a Joana, ela diz isso, que a gente precisa fazer uma análise tranquila e deixar produzir novos fenômenos para que essa cadeia de acontecimentos ruins dê sucessão a uma cadeia de acontecimentos ditosos, felizes, né? Qualquer indivíduo que se envolveu no passado próximo em problemas e erro, certamente gerou também simpatias e agiu corretamente, né? Agrediu e infelicitou, no entanto, simultaneamente entendeu e amou outras pessoas, produzindo vínculos de afeição e cordialidade. Ou seja, a gente faz as duas coisas. Nós nos enganamos, ferimos um, mas tratamos bem o outro. Então nós não somos ainda destituídos de valores positivos. Temos valores sim, só que somos imperfeitos. E a imperfeição faz com que nem sempre nós consigamos nos valer daquilo, do lado bom que a gente tem. A nossa imperfeição, de vez em quando, ela fala mais alto. As expressões negativas do nosso comportamento seguem ainda os caminhos do nosso orgulho, né? A nossa vaidade, né? A benfeitora uma vez disse que o grande problema nos nossos relacionamentos é a nossa vaidade. Mas não a vaidade de vestir, né? A vaidade da aparência. Ela diz assim, é a vaidade de querer ser cultuado no coração dos outros. Ou seja, como a gente quer sempre ser cultuado no coração dos outros, então a gente tem essa vaidade, né? A gente sofre. Porque não é ou não é como a gente gostaria. Mesmo que for, se não estiver dando, não sabe, não entende o que está recebendo. Tem gente que é amado, respeitado, cuidado, atendido. As pessoas jogam tapetes para a pessoa poder passar. Mas ela não consegue entender esse amor que está recebendo, porque não está dando nada. O amor que eu vou conseguir entender é o amor que eu estiver dando. Quem não se propõe fazer nada no campo da afetividade, não vai entender o que está recebendo. E aí vai ficar, então, nesse círculo, procurando sempre um complemento afetivo que não pode vir de lugar algum. As lacunas afetivas que nós temos na alma não serão preenchidas em parceria, serão preenchidas por nós mesmos em ações individuais. Sou eu que vou fechar essas lacunas afetivas com o amor que eu me propor oferecer, que eu me propor dar, não com aquilo que eu vou encontrar. Bom, então eu vou encontrar uma pessoa para ser feliz, vou procurar alguém, né? E aí a gente cria até um perfil, né? E põe nas páginas do destino. A gente cria um perfil e posta lá nas páginas do destino para alguém procurar. Mesmo que existisse essa pessoa, ela não nos daria um segundo a mais de felicidade do que aquele que nós mesmos temos que construir para nós. Mesmo que essa pessoa existisse. E muitos têm essa pessoa do perfil. Carinhosa, afetiva, prestativa, amorosa. E aí chega para o outro e fala assim, você não liga para mim. Coitado, se ele ligar mais um pouco, ele não vai fazer mais nada. Só vai ficar do lado, né? Andando do lado e olhando para a pessoa. Só falta isso. Né? Enquanto a maioria das pessoas que são felizes neste mundo ficam
entram em regozijo de alma quando alguém levanta a mão e fala oi, né? Porque a gente só pode se beneficiar com o que tem, não é com o que vai receber, né? Então essas lacunas, né, que nós trazemos do passado, das experiências mal sucedidas da nossa afetividade, não é da afetividade dos outros para conosco, é da nossa afetividade, são lacunas que nós trazemos, né? Nós só preencheremos quando nos propusermos fazer o que Jesus falou: ama o teu semelhante como a ti mesmo. E vem João, o apóstolo João fala: Deus é amor. Então, quando nós fugimos das questões do amor, nós então nos perdemos completamente e acabamos por entrarmos num processo de estagnação emocional, né? Então, essa é a proposta da Joana aí para nós nesse entendimento, né? Todo mundo tem valores. Acontece que a nossa imperfeição ainda impede que esses valores sejam colocados em prática. Mesmo quando os conflitos decorrem como efeitos reencarnacionistas, ou seja, quando os nossos conflitos não são explicáveis pelos nossos comportamentos presentes, mas sim pelo passado, que se manifestam como psicopatologias da angústia, do medo, da insegurança, sob o aguilhão do remorso ou de algo inexplicável. A conscientização do bem que se haja feito produz um lenitivo, suaviza o conflito. Então, se nós começamos a experimentar o processo depressivo e ao observar a nossa vida não vemos fato algum que possa justificar aquela depressão, se observamos o nosso comportamento, nós estamos fazendo tudo o que a gente pode, se as pessoas, as coisas, está tudo tranquilo, estamos vivenciando situações boas, então a Joana diz assim: essas psicopatologias angustiosas, temerosas, que fazem da nossa vida uma vida aflitiva, elas têm raiz então no passado. Então é preciso reconstruir o presente. Só tem um caminho, o bem. Ela fala aqui, só um único caminho. A prática do bem vai reestruturar o nosso sentimento outra vez. Mas não é só o bem aos nossos, não. Não é a gente tratar bem as pessoas com quem nós convivemos, cuidar bem da família, esse também ajuda, né? Isso é praticamente uma obrigação, porque nós temos um compromisso. Nós temos um compromisso com os nossos amigos, temos um compromisso com a nossa família, temos um compromisso com o nosso trabalho, e são compromissos. Nós precisamos extrapolar essa fronteira e fazer bem àqueles que não nos podem dar nada. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, os infortúnios ocultos, principalmente, aqueles que não pedem, que não nos procuram, mas que o nosso olhar de piedade e misericórdia sabe descobrir. Sair do conforto da nossa vida e ir na direção daqueles que necessitam, aqueles que se envergonham de levantar os olhos para pedir alguma coisa para alguém. Está lá no Evangelho. Velhinhos, famílias, pais que envelheceram trabalhando e que têm vergonha de levantar os olhos para pedir. Porque não são mendigos profissionais, lá no capítulo diz. Não são mendigos profissionais, são pessoas infelicitadas pela dor, pela dificuldade, pelos problemas. É o nosso olhar clarividente nesse sentido que tem que ser ativado. Sairmos do nosso conforto e irmos na direção desses que necessitam. Porque tem dores maiores que a nossa por aí. Se a gente acha que a nossa dificuldade é grande, tem dores maiores que a nossa. Muito maiores. Quando nós nos propomos a isso, nós começamos então a lapidar o nosso sentimento. Nós começamos a melhorar, a dar brilho na nossa afetividade. E aí a gente vai conseguir enxergar de uma maneira melhor as coisas, né? Então a prática do bem, principalmente dos infortúnios ocultos, aqueles que não nos pedem nada, né? Quando procurarmos uma instituição que tem atividade assistencial para auxiliar, para fazer alguma coisa, não só na doação material, na doação das coisas, mas na nossa, colocarmos a mão no trabalho também é importante. Claro que se não houver outro jeito, de repente as nossas ocupações quase nos impedem, quase, porque a gente sempre encontra um tempinho para fazer alguma coisa se a gente quiser. O problema é que os nossos interesses não são esses, então nós não encontramos ali, porque quando é alguma coisa do nosso interesse, a gente move céus e terra e faz. Eu tenho uma amiga que se dizia assim, durante toda a vida dela, ela sempre me disse, quando
os meus filhos crescerem e eles se casarem, eu vou assumir uma atividade no centro. Tenho certeza, porque hoje eu não tenho tempo. Eu preciso trabalhar muito porque eu preciso dar para eles o que eles têm o que eles precisam, e eu não tenho tempo de jeito nenhum. Aí ela doa a cesta básica, ela faz umas coisas lá que ela entende que ela deve fazer. Tudo bem, tem o seu valor, sem dúvida, né? Todo bem é contado. Aí, passado algum tempo, ela resolveu fazer uma pós-graduação. E aí ela encontrou, no tempo dela, 1 hora na semana, onde ela ia fazer o curso dela, viajava para fazer esse curso. De vez em quando ela fazia uma viagem para ir. Alguém que não tinha tempo de jeito nenhum, era ocupado a extremo, encontrou mais um tempo para fazer a sua pós. Não há problema nenhum em fazer a pós. Pode fazer a pós, a antes, a depois, à vontade, né? Agora, a gente só faz o que é do nosso interesse. O que não é do nosso interesse, nós não fazemos. Se nós não conscientizarmos da necessidade dessa prática, nós não vamos fazer. É preciso conscientizar-se. E isso é tão importante quanto tudo o que eu faço na minha vida, ou até mais. Porque se nós não amarmos o nosso semelhante como nós gostaríamos de ser amados, nós não seremos felizes. Nós não teremos complementação afetiva para preencher essas lacunas que nós trazemos da alma e vamos continuar angustiados, amargurados e depressivos. Então a gente tem que eleger, né, essa escolha da prática do bem como alguma coisa muito importante na vida da gente, se nós quisermos melhorar. É a única maneira de nós conseguirmos fazer isso. Porque essa prática, ela produz um lenitivo, suaviza o conflito. Não é que vai eliminar as consequências do que nós fizemos, mas vai dar força, vai diminuir o peso. Nos exames dos insucessos, né, no exame dos insucessos, uma atitude deve prevalecer, a do auto-perdão, por considerar-se que aquela era a maneira que se caracterizava o estado de evolução no qual se encontrava. Tem gente que sempre vive do passado e nessa maneira também. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo diferente. Faria nada. Faria tudo da mesma forma. Por quê? Porque aquela era a condição emocional, espiritual, de evolução que a gente tinha. Se nós voltarmos no tempo, vamos fazer tudo de novo. O problema não é voltar no tempo e apagar, como eu disse, tentar apagar o que a gente fez. É melhorar agora. É melhorar daqui para frente, da visão que a gente adquiriu agora para frente. Né? Nós melhorarmos a nossa visualização daqui para frente. Não tem importância mudar o passado. O que aconteceu, aconteceu, ficou no tempo. E nós não somos melhores ou piores por isso, somos quem somos. Nós somos o produto daquilo que nós mesmos legamos para nós, uma herança. Nós trouxemos uma herança emocional e ela está conosco, né? Os processos depressivos são processos de autoacusação, processos de culpa, experiências mal sucedidas que a gente não se perdoou ou não perdoou os outros. Mas o auto-perdão é muito importante. E o auto-perdão não é autocondescendência, é a gente sempre passar a mão na cabeça da gente mesmo. Não, tá tudo bem, tá. Não é assim. O auto-perdão é a possibilidade do reconhecimento do erro com a proposta de fazer direito agora. Bom, me enganei. O que eu posso fazer? Estou errado. Isso não se faz. Essa atitude é ruim. Realmente não é bom. Então eu vou me propor, a partir de agora, tentar fazer direito. Tentar fazer corretamente. E deixar o passado no passado. Não ficar lamentando. Eu tenho vergonha toda vez que eu vejo a pessoa que eu prejudiquei. É uma expressão do nosso orgulho. O orgulho faz com que a gente tenha vergonha das coisas que a gente fez. E não é esse o caminho, ter vergonha do que se fez. Mas é ter consciência de que não fez corretamente. Isso sim. E olhar as pessoas nos olhos. É o meu irmão. É alguém que eu não tive a dignidade, a grandeza de agir com ele corretamente, mas eu posso conviver com ele da mesma forma. Eu posso recomeçar, eu posso dizer a ele, olha, eu estou mudando, eu estou melhorando. E se ele não souber te compreender, o problema é dele. O problema é estritamente dele. Cada um vai lidar com os seus sentimentos como pode. E aí, o orgulho faz a gente dizer assim, olha, você vai ser rechaçado, você não vai ser compreendido. Então a gente não consegue se aproximar de quem a gente errou, de quem a gente se enganou, sem sentir aquele pesar, aquela vergonha. Por quê? Porque a gente não quer ser julgado pelos outros.
Imagina como ele vai me enxergar, né? Imagina se é um engano nosso. O que tem? Agora, o auto-perdão não é passar a mão na cabeça. Ao contrário, é reconhecimento. Isso que eu fiz não está certo. E fazer uma proposta. Vou procurar não me enganar mais. Por que vou procurar? Porque a gente pode cair de novo no mesmo erro. Nós somos imperfeitos e ninguém se transforma porque quer se transformar. A transformação acontece através das ações, da modificação, sobretudo da prática do bem. O auto-perdão é uma necessidade para luarizar a culpa, o que não implica acreditar haver agido corretamente, né? Ou justificar a ação infeliz. Não tem justificativa. O que está errado, está errado. Né? Ah, eu fiz aquilo, mas... Não, tira esse mais. Não tem justificativa. O que é certo, o que é errado. Não tem justificativa. Né? Tinha uma propaganda na televisão engraçada nesse sentido, né? Tinha um monge lá fazendo o negócio lá, depois ele ia comer, né? Aí ele escutava o nome dele, né? Como o senhor falando. Aí era falado para ele, fulano, olha a gula. E ele falava, senhor, olha a massa. Ou seja, olha a gula, ele, olha a massa. Então a gente sempre encontra uma desculpa, até aceita que errou, mas eu me enganei por conta disso, por conta daquilo. Não adianta a gente contar desculpa. Errou porque errou. Porque somos imperfeitos. Né? O que tem a massa? A massa está ali. Sim. A opção de ir lá e comer é minha. Né? Porque a massa é gostosa, e daí? Tem que comer tudo? Né? Então sou eu que tenho que dosar as minhas atitudes, os meus pensamentos, os meus sentimentos. Não tem esse mas. O mas tem que tirar. Então se a gente acabar com essa história de querer ficar justificando os nossos erros, né, e aceitar que a gente errou mesmo, a gente não vai instalar a culpa. Porque o que instala a culpa é a desculpa. Não, culpa, desculpa. A desculpa instala a culpa. Né? Tá vendo? Mas se aquela situação não fosse daquele jeito, eu não teria errado. Como não teria? O que fez eu errar foi a minha paixão. São as minhas paixões que me expõem. Né? As nossas paixões que nos expõem. Né? Aí a pessoa fala assim, ninguém é de ferro. Ué, claro que ninguém é de ferro. Nós somos de carne e osso, né? Um amontoado de moléculas, de órgãos, não somos de ferro mesmo, não. Né? São as nossas paixões. Por que eu pus em rosa? Porque, né? Elas são embriagadoras. As nossas paixões são embriagadoras. Elas conduzem a gente para aquilo que a gente quer fazer. E mesmo reconhecendo o erro, a gente encontra uma desculpa. O que está errado, está errado. O que não foi devido, não tem problema. Basta a gente reconhecer, esse comportamento, essa atitude, isso que eu fiz, não é devido. Não está certo, eu preciso mudar isso. Tenho que mudar esse comportamento. Não devo tratar as pessoas assim. Não devo ficar falando dessa forma. Né? Preciso corrigir o meu comportamento, corrigir esse jeito de ser. Para que eu não atraia. Não é a atitude do outro a culpada da minha infelicidade. Sou eu que atraio as experiências que têm relação com o meu estado emocional. Então, se eu estou reclamando, tem gente que reclamar, só gente desonesta se relaciona comigo. Eu preciso ver que tipo de sentimentos eu estou elaborando para ver as pessoas que eu estou atraindo para conviver comigo. E mesmo assim, vou atrair pessoa desonesta também. De alguma maneira, todas as pessoas vão conviver comigo, do jeito que elas são. Mas sou eu que tenho que verificar. Por que eu não tenho percepção para perceber, né, para notar, para discernir que naquele instante eu estou sendo enganado? Estou sendo ludibriado. Primeiro que isso é um problema do outro, não é meu. Mas por que eu não percebo? Porque não tenho o quê? Percepções para isso. Não adquiri, não. Né? Os semelhantes se atraem e se nivelam, diz a lei da física. Né? Os semelhantes se atraem e se nivelam. Todos os que estão no mesmo nível, geralmente convivem tranquilamente um com as mazelas dos outros e trocam experiências positivas e negativas, muitas vezes sem perceber a grandeza e a profundidade delas. Mas alguém que esteja acima, que vê de cima as coisas, vê melhor, toma melhores decisões, acerta mais na vida. O que diz o Evangelho segundo o Espiritismo? Aquele que olha para algum lugar de um vale, vê as coisas até um limite, onde os seus olhos podem alcançar. Mas aquele que sobe sobre o cume da montanha, esse vê muito mais longe. Ele vê tudo e vê mais alguma coisa além. Então, se a gente quer ter um olhar mais clarividente para enxergar quando a gente vai errar,
quando as coisas não estão bem, e até mesmo prever antecipadamente as atitudes dos outros, que a gente não precisa ser vítima de atitude de ninguém. A gente só é porque a gente não consegue enxergar. Não consegue discernir que aquela situação é negativa, mas porque nos faltam percepções. E as percepções só nascem dos bons procedimentos, da honestidade nossa em relação à vida e às pessoas. Se eu não sou honesto nas minhas relações, se eu não ajo com honestidade no que eu falo, no que eu penso, eu não vou conseguir de jeito nenhum desenvolver percepções que me ajudem a identificar aquilo que não é bom. E vou acabar me envolvendo com coisas que eu não devo, né? Uma coisa que a gente sempre fala em entrevista, mas é uma coisa que a maioria das pessoas mesmo assim fazem. Se você terminou um relacionamento afetivo conturbado, não se envolva imediatamente em outro relacionamento. Qual é o estado de alma de alguém que terminou um relacionamento afetivo conturbado? Ela está conturbada, está aflita. Naturalmente vai procurar o quê? Uma compensação, alguma coisa que preencha o espaço que foi deixado. Ou até mesmo por vingança, para mostrar para o outro que ela pode, que ele pode. De alguma maneira a pessoa vai procurar um processo compensatório para aquela lacuna que se abriu. É um engano muito grande. É preciso deixar que as coisas se assentem, que você consiga, que aqueles detritos, né, que eles decantem. É como uma água cheia de detritos, se você mexe, tudo fica em suspensão. Se você deixa a água ali parada de um dia para o outro, o que acontece? Aqueles detritos decantam, eles descem, vão para o fundo, a água fica límpida, aí você enxerga melhor. Joana de Ângeles, de novo, numa outra obra, ela diz assim: sempre entre uma grande decisão e o momento em que você está, coloque uma noite no meio. A noite é conselheira. Durante a noite você pode desprender do corpo, receber conselhos, visualizar as coisas. A situação é difícil, complicada, coloque uma noite no meio e ore, pedindo ajuda para decidir. Com certeza no outro dia a decisão vai ser diferente do dia anterior. E mesmo que for a mesma decisão, ela vai ser mais consciente. Você vai estar mais preparado, porque durante a noite, através do sono, porque pediu e quis, vai visualizar a situação como um todo. Vai conhecer todos os agravantes e as atenuantes da situação. Então nós precisamos nos aquietarmos, né? Aquietar o sentimento, aquietar o coração, para que as coisas possam tomar o seu rumo certo. Mas a percepção, nós vamos desenvolver da forma como nós agimos com relação à vida. Eu preciso verificar como é que eu ajo, como é que eu trato as pessoas, com honestidade, com respeito, mas verdadeiro, ou eu sou hipócrita? Se eu penso uma coisa e falo outra, vivo de um jeito por dentro e de outro por fora, não vou perceber nada. Você é uma pessoa de percepção muito restrita. Vou acabar me envolvendo naquilo que eu não quero. Depois reclamo. Eu não tenho sorte. Como se a vida nós tivéssemos nascido com um destino traçado, né? Esqueça essa coisa de destino. Não tem destino. Existem algumas fatalidades. Duas delas, nascimento e morte. Fatalidade. Essas são duas fatalidades. Você nasceu, uma fatalidade. Vai morrer, é outra fatalidade. Não tem jeito. Algumas coisas no meio da vida programadas também vão acontecer, mas o restante não. O restante depende das nossas decisões, o livre-arbítrio. Nós esquecemos que nós temos o livre-arbítrio? Deus nos concedeu essa sublime oportunidade de decidir a nossa vida, livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Nós vamos escrevendo a nossa história. Vamos lançando consequências, né? Pode falar, irmão. Pedir desculpa, você conhece a pessoa, você vai, porque a relação humana é essa aí, você sabe humano, pede desculpa, pede perdão, e no imediatismo você consegue isso, mas quando você percebe que você faz alguma coisa do passado, então você fica acabrunhado, você fica triste, e parece que pesa isso na gente, tá? Só nas atitudes do bem com os outros vai resolver isso. Porque você não vai conseguir pedir perdão para uma pessoa que você, teoricamente, não conhece. Sim. Mas essa pessoa seria da própria família ou seria fora? Não sei, sabe por quê?
Tá. O Armando perguntou como é que a gente faz, né? Se você identifica que tem alguma dificuldade, né, com alguém, e se for do presente, é mais fácil saber do que aconteceu, né? Agora, se for do passado, a gente não tem e tem dificuldade de convivência com a pessoa. Bom, em primeiro lugar, não é porque a gente quer conviver bem com alguém que a pessoa vai querer conviver bem com a gente. Então, da nossa parte para com os outros, a gente deve amenizar o sentimento. Aprender a ver os outros com piedade, com misericórdia, com respeito, tanto quanto a gente espera que os outros nos vejam também, né? Agora, quando é um fato do presente, a gente pode tentar se harmonizar com a pessoa. Você pode procurar, você pode pedir perdão, você pode pedir desculpa. Agora, quando é do passado e você percebe que tem uma dificuldade com as pessoas, o santo, como diz no caipira, né? O santo não bate, né? Ou seja, o santo não bate de jeito nenhum, as pessoas estão sempre às voltas criando dificuldades, problemas. O problema é que cada vez que a pessoa faz alguma coisa, aciona alguma coisa em nós que é uma prevenção, um mal-estar com relação a ela. E com ela a mesma coisa. Cada coisa que a gente fala, ela entende diferente, pensa de outra forma. O problema, a gente tem que ir tentando vencer isso, compreendendo, trabalhando a compreensão, conversando consigo mesmo. Bom, esse nosso problema deve ser antigo. Essa antipatia é gratuita. Então o que eu tenho que fazer? Tentar conviver bem. Morrer de amores não vai. Ninguém vai amar ninguém de um dia para o outro. É hipocrisia falar que a gente vai, tá bom, como eu não gosto de você, a partir de hoje eu te amo. Conversa, isso não existe. Não vai existir isso, vai acontecer mesmo, né? É o passado que está aqui agora, convidando a gente a se harmonizar. E muitas vezes só o fato de conviver já é uma grande oportunidade. Espíritos que se odiavam, não podia nem se ver, agora estão convivendo juntos, estão perto, ou como amigos, ou na família, dentro ou nas proximidades. Só o fato de estar na família é uma oportunidade da gente poder ir amenizando isso, né? Derrubando as prevenções, parando de ver a pessoa sempre pela ótica negativa, de ruim, mesmo que ela faça alguma coisa ruim, entendê-la como alguém doente, tanto quanto nós também. Porque nessa relação eu não sei se foi ela ou fui eu que criei a situação que hoje me deixa agravado com ela, né? Então eu não sei quem foi que criou isso. Então eu preciso pelo menos enxergar as pessoas como meus irmãos, do jeito que elas são, sem precisar. Aí a gente eu já ouvi gente em entrevista dizer assim, eu queria que o meu pai me respeitasse como um filho, ou minha mãe. E a pessoa não tem o amor, não tem o respeito, não tem o carinho do próprio pai, da própria mãe. Mas enquanto nós dependermos disso para continuarmos a nossa vida e fazermos e sermos felizes, nós vamos sofrer. Porque eu não sei o que gerou aquele agravante, né? O que criou aquela situação que está impedindo a minha relação com aquela pessoa. O que eu tenho que fazer? Se eu não amo, eu posso pelo menos compreender essa falta de amor. Bom, ele não pode me dar o que ele não tem. Ela não pode me dar o que ela não tem. Como eu também não posso dar o que eu não tenho. Então, em relação àquela pessoa, eu não tenho para dar. E em relação a ela, comigo, provavelmente ela também não tem. Mas a gente pode viver pacificamente. Esse viver pacificamente, sem prevenções, ameniza o choque do que gerou a nossa dificuldade. O fato da gente conviver bem, conviver tranquilo com as pessoas, embora não seja um mar de rosas, essa relação, ela quebra esse gelo, né, que criou entre nós. Porque eu não sei quem foi que errou. A gente sempre acha que o outro que errou com a gente, né? Bom, pela raiva que ele tem de mim, deve ter sido ele que me prejudicou. Mas não pode ser eu que tenha prejudicado ele. É mais ou menos por aí. É aprender a conviver com todo mundo como ele é, né? Como a pessoa é. Se a gente aplicar essa regra, a gente não vai errar nunca, né? Tentando compreender as pessoas. Graças a esta compreensão, torna-se mais fácil o perdão aos outros, olvidando o incidente. Então a gente precisa aprender a não ficar se lembrando do ocorrido, do fato em si. A gente mantém aquilo na mente, a gente não esquece o que a pessoa fez. Tem que esquecer. Pelo menos procurar não se lembrar. Porque é claro que isso está gravado na alma, né? Está gravado em nós, no nosso espírito. Mas a gente tem que procurar não ficar se lembrando das ocorrências ruins. Deixa as ocorrências para trás. Lembrar que somos imperfeitos, somos passíveis de errar. Os outros erram conosco, a gente erra com os outros. Deixar passar mesmo, né? E atualizar a nossa relação. Né? Atualizar, baixa um arquivo lá e atualiza, pelo amor de Deus, né? Atualiza a relação. A gente fica lá atrás, né? Não funciona mais, não consegue acessar mais nada porque está desatualizado o arquivo do sentimento. Atualiza, né? Atualiza a relação, olha para o momento como uma oportunidade de
reconstrução, de crescimento. Porque se não fizer agora, vai fazer na outra encarnação, porque vai carregar para outra vida. Sabe o que vai acontecer com as nossas dissensões, que a gente não conseguiu resolver aqui? Com a raiva, pior, mas é isso aí que nós estamos comentando. Com a raiva, com o ressentimento, com a dissensão, nós vamos carregar para outra vida. E o que é pior, né? Agora eu vou escrever em preto, porque a gente vai, né, vai transferir agravado. Vai transferir isso agravado. Enquanto que uma pequena disposição, olha só, uma pequena disposição nossa em aceitar as pessoas como elas são, em conviver com elas do jeito que elas são, não estou falando de amor não, disposição mesmo, de aceitar, de conviver, de não criar problemas, sabe? Já vai melhorar muito essa nossa relação com ela numa outra oportunidade. Quando a vida provavelmente vai trazer ela mais próxima ainda. Não se iluda, viu? Que as pessoas que você tem dificuldade vão se distanciar. Na próxima vida eu não encontro mais você. Que não encontra, meu filho, vai ficar, é o contrário. A vida não empurra, a vida traz para perto. É um passo para cada vez mais próximo da gente. A gente acha, né, que, bom, vou aceitar essa pessoa hoje, não vou olhar nem no focinho dela, não vou falar nada, porque na outra vida eu quero, ficar a quilômetros dela. Engano. Aí nasce como filho, você vai gestar ela na sua barriga, vai chacoalhar no seu braço, de madrugada ele vai chorar, vai fazer xixi, vai fazer cocô, vai falar, papai, gugu, dadá, nenê, que coisinha linda, e beija. É isso que vai acontecer. É assim, você acha que... Como é que a gente vai aprender a amar? Que jeito que vai aprender a amar? Empurrando para longe? Deus traz para perto, então não é melhor amenizar? É melhor amenizar, para que não venha o negócio, não fique agravado. Então se você ameniza, meu filho, a outra vida vai ficar muito mais fácil. Só o fato de você não agravar essa relação com a pessoa já é uma bênção. Vai ser muito mais fácil o convívio da gente com a pessoa, porque a vida não vai levar para longe não, vai trazer para perto, cada vez mais perto. Cada vez mais perto. Oi? Como bebezinho é fácil, né? Pois é. Aí você abraça, beija, né? E fala assim, meu Deus do céu, né? Ai, que presentinho do céu, né? Se soubesse de que céu, né? Você ia falar um presente do inferno. Meu inimigo, seu inimigo. Então é melhor, né? Mas se você tratou ele bem, mesmo não tendo amores por ele, ele vai deixar você dormir. Ele vai dormir a noite inteirinha, não vai fazer quase xixi para te atrapalhar de noite, né? Vai ser um bebezinho bom, mas se você tratou ele mal, meu filho, você está perdido. Mas aí também o bebê cresce, né? Ele vai chorar, vai fazer um monte de coisa. Ele vai crescer. Não tem jeito. Entendeu? Então, a gente não pode agravar a situação, né? Tem que tentar amenizar, né? E se não se percebe que da outra parte não há disposição em melhorar essa relação, melhoremos nós, de nós para com o outro, né? Olhando com tranquilidade, respeitando o direito da pessoa sentir, pensar a nosso respeito o que ela quiser. A gente quer controlar o que as pessoas pensam e sentem. O problema é da pessoa, né? Da nossa parte para com ela, não agravar isso, né? Não agravar, porque aí a vida pode dar um tempo. Se eu progredir no meu sentimento e ele não, o que a vida faz? Bloqueia, por um tempo ela vai se virar por aí. A hora que ela melhorar, que ela se desenvolver um pouco mais, aí a vida traz de volta e aí a gente vai tentar conviver de novo. Isso que acontece. Agora, se os dois não procuraram, aí vai ficar cada vez mais próximo. Cada vez mais colado. Não tem jeito, né? Eu brinco sempre com a colocação que a benfeitora fez uma vez, né? Não tenha raiva de ninguém, não tenha ódio de ninguém, porque a pessoa que você mais detesta nesse mundo vai ser a pessoa mais próxima da tua encarnação, na próxima encarnação. E outra, você vai ter que abrir mão de um grande amor para vir com esse aí, com essa criatura que você detesta. Bom, agora eu vou escolher, né? Vem cá, Josefina, nós dois essa vida. Não, Josefina não. Vai pegar a sucumbina. Mas a sucumbina eu detesto ela, odeio, pois é, por isso que vai junto. Você vai casar com a sucumbina. Né? O Joaquim e o Manuel brigaram 40 anos pela cerca, um palmo para lá, um palmo para cá, um palmo para lá. Um matou metade da família do outro de lá, o outro matou metade da família do outro de cá. Nasce e vão casar os dois. Um vai ser marido e mulher, o outra mulher, vão casar. Vai ser imagina que relação vai ser essa, né? O Joaquim e o Manuel vão ter que se casar na próxima, para poder diminuir a raiva, a mágoa que os dois têm um do outro, por ter já, né? Tem que casar. Mas aí eles são mesmo capital, tem os aizantes que no começo do cartório falam assim, meu bem, tem os aizantes, meus bens. Meus bens, né?
Ei, Bento, você... Bom, então, a questão do auto-perdão, então, não é a gente acreditar que a gente não errou, né? Mas é a gente ter a tranquilidade, a singeleza de observar o nosso engano e procurar reconstruir a nossa relação com o outro a partir de nós, do nosso sentimento. Quando Jesus disse, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele, ele estava se referindo à necessidade da autorreconciliação. Porque aquele que não se reconcilia com o semelhante também não reconcilia-se consigo mesmo. E o que nos traz infelicidade não é a reconciliação com o semelhante, com o próximo propriamente, mas é a falta de auto-amor, que gera a dissensão com a outra pessoa. Nem sempre aqueles para quem devemos aceita a paga que nós estamos querendo lhe oferecer. Mas é notório que quando, de nossa parte, fazemos a maior paga compreensível e possível, que é a do autorrespeito, a de procurar acondicionar nos cofres da esperança, da fraternidade, da doçura, as parcas moedas que vamos conseguindo com sacrifício, na renúncia, na dedicação, no perdão. Esses são valiosos tesouros a nos trazer a paz. E quando precisamos comprar a nossa tranquilidade, são nesses baús de poucas moedas que encontramos as mais valiosas oportunidades que irão amenizar a nossa infelicidade. Procuremos atender ao convite do meigo Senhor, o da reconciliação, do reconhecimento, do auto-perdão, especialmente renovando as disposições de boa convivência com todas as pessoas. Recoloquemos cada um dos nossos irmãos no devido espaço de nobreza de nosso coração, para que ali possamos conviver com eles pacificamente. Desta maneira, deixaremos o passado no passado e as ocorrências infelizes que nos trouxeram dores serão apenas experiências a serem observadas, atitudes a não serem renovadas e um convite ao crescimento e à paz. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda nesta manhã a alegria de viver, que é aquela dos corações suaves e leves, das almas que possuem as asas sublimes da paz, que podem voar por toda parte, porque não possuem pesares contra ninguém, embora os outros possam possuir pesares contra eles. Ergamos a bandeira da esperança, acenemo-las para que todos vejam que somos de paz e o nosso coração estará então tranquilo no amor que soubermos dar. Obrigado, venerando o Senhor. Esteja conosco, agora e sempre. Graças a Deus.